Olá, boa noite para quem está chegando por aqui. Deixa eu mandar uns convitinhos aqui para a gente assistir, conversar. Hoje tem uma convidada muito especial, uma querida. A gente vai falar sobre a mulher na TV, sobre o sagrado feminino, um bate-papo gostoso, descontraído, porque ela sabe fazer isso muito bem. Ah, Mayara já chegou aqui. Boa noite, José Flávio. Oiê! Oiê, tudo bem? Peraí que, ó, minha primeira live, então eu tô aprendendo, tá, gente? Tô enviando, Adoro iniciar pessoas na live. Um monte começaram e comigo. depois esse bichinho pega, né? Pega, você enlouquece, você só Só quer quer fazer fazer live live. daí. Peraí, que eu tô tentando convidar umas pessoas aqui para participar também. Ai, você tá com cabelo É, vermelho. eu tô colocando filtros aqui que eu nem sei. Peraí, deixa eu sair disso. Verdade, Desi. Você começou comigo também. A Desirê, que foi no seu Ai, a Desirê é programa, uma fofa. começou fazendo live comigo. Deixa eu sair daqui, deixa eu enviar os Ela é. convitinhos. Boa noite para quem está chegando, Gilmar, alguns homens aparecendo por aqui. Oi, Cláudia. Pronto? Ó, Bruno, até o Bruno Pina tá aqui, gente. Que orgulho um homem desses aqui nessa live. Camila. Camila. Vamos lá, que a gente tem só uma horinha. Daí o Instagram corta a gente. Vamos. Então, como eu falei, minha primeira live, então, né, tô aprendendo aqui. Então, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da Maiara, Oi, gente, tudo pra bem? gente conhecer. Meu nome é Maiara Bueno, eu sou aqui de Maringá, Paraná. Quer dizer, mentira, né? Senão meus amigos aqui que estão na live já vão falar. Moro aqui, mas eu sou nascida em Apucarana, aqui no Paraná também, mas fui criada aqui em Maringá, estudei aqui, moro hoje aqui. Voltei para cá por causa do trabalho, né? Eu sou formada em artes cênicas, eu me formei em São Paulo, né? Morei 5 anos em São Paulo, depois eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar na área, fiz algumas coisas na televisão, fiz série na Globo, fiz participações em novelas, na Record também. O intuito da nossa live hoje é falar sobre o programa, né? Tá dando eco? Vocês estão com eco no meu. Não? Não, tá Tá. perfeito. Então, e o intuito de hoje é a gente falar sobre como surgiu o programa, né? Tudo começou muito do nada, assim. Eu vim para cá na pandemia, durante a pandemia, para ficar com a minha família. Eu estava morando fora, a trabalho também. E com a pandemia, eu vim para cá para ficar com a minha família.
E a televisão não para, né? Não parou nem na pandemia. E durante a pandemia eu fui apresentar, fui fazer uma propaganda. A minha família tem uma rede de clínicas odontológicas aqui na região, Maringá e região. E eu fui fazer a propaganda dessa clínica na Band. Fui para divulgar, né, a nossa clínica, sem intuito nenhum de conseguir trabalho, sem nada disso. E aí, como eu fui alguns dias, né, as pessoas começaram a me conhecer, o pessoal ali da própria Band, e eu fui convidada, né, para começar um novo projeto. Por quê? Porque eles queriam colocar mulheres mais jovens, né, para falar sobre a força da mulher, sobre empoderamento feminino, que é um assunto que a gente está retratando hoje, né, muito, muito forte no nosso dia a dia, da mulher independente, da mulher que trabalha, tem seu próprio negócio, a mulher que enfrenta desafios, que realiza seus sonhos. E eu fui convidada por eles justamente para isso, para fazer um programa onde a gente pudesse falar dessas mulheres, dar o exemplo dessas mulheres que estão tão assim em destaque hoje em dia nas suas profissões e tudo mais. E aí foi essa a ideia, a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Eles queriam falar sobre isso, queriam mulheres jovens falando sobre esses assuntos que também são polêmicos, né? E a gente juntou as vontades, assim, eles queriam colocar pessoas assim para fazer e eu queria trabalhar com uma coisa nesse sentido, que foi sempre uma coisa que eu gostei muito de falar da mulher, das experiências de, né, sair de casa, de enfrentar desafios e tudo mais. Então juntaram as vontades e aí a gente fez um piloto do programa, sem nenhuma expectativa, assim, era mesmo para fazer um teste para ver como ia ser. E eles amaram, gostaram muito do programa, gostaram também de mim, né? E a gente começou então esse projeto. E hoje o programa já está com 3 meses de exibição. A gente apresenta o programa. Desculpa, eu tô com o meu. Agora que eu reparei que eu tô com o meu Instagram, né? Era para ter entrado com o do programa para a gente falar um pouquinho mais sobre o programa. Do programa. Mas tudo bem, já foi. E a gente está com 3 meses de programa. O intuito do programa é sempre esse, é trazer mulheres poderosas, mulheres que têm destaque na sua profissão, mulheres que enfrentaram desafios na vida, para realmente trazer isso para o cotidiano, né? E isso estava muito presente somente na internet. Então a gente quis levar isso para a televisão, ainda mais para a Band, que tem uma rede mais masculina, né? De programas masculinos. Então a gente resolveu fazer isso e está dando super certo. Eu aprendo muito com o programa. Cada dia cada convidada que vai lá, eu aprendo muita coisa. E está sendo um prazer enorme, assim, para mim fazer e poder falar dessas mulheres aí que são tão poderosas e que precisam de destaque. É tão legal, assim, tão gostoso escutar você falar que foi uma abertura da própria TV, né? Que não foi uma proposta sua, mas sim uma proposta da TV de estar colocando a mulher em evidência, né? De estar mostrando esse espaço da mulher. E o teu programa traz umas coisas muito interessantes, porque não é aquela coisa assim, vamos falar do mundo feminino, então vamos falar de moda e estética, né? Como se a mulher fosse só isso. Isso faz parte do universo feminino, é muito gostoso a gente ter essa parte aí da estética, do cuidado, né? Mas não é só isso. E eu acho muito legal porque você traz temas que fazem parte mesmo do universo feminino. Você trouxe o luto, você trouxe moda. Eu acompanho o programa, né? E assim, assisto o programa e é bem gostoso de ver realmente essa vastidão que é o universo feminino e você está conseguindo trazer. Então, né? E como é que você faz? Era a mesma ideia, sabe? A gente quis fugir dessa coisa da mulher que só sabe falar sobre beleza, que a mulher só sabe falar sobre cabelo, maquiagem. Nós também somos isso, né? E temos que ser, porque temos que ser vaidosos, temos que nos cuidar, assim como os homens também. Mas a gente quis fugir disso para mostrar que realmente a mulher
pode ser bonita, mas ela pode ser inteligente também, ela pode ter seu próprio negócio, ela pode ir em frente nos seus sonhos, né? Realizar os seus sonhos, realizar aquilo que ela realmente deseja do seu ser, assim, de realização pessoal e profissional. Então, essa é a ideia do programa, sabe? A gente acaba, às vezes, falando mesmo um pouco sobre a moda, um pouco sobre a coisa do feminino que está em nós, não tem como fugir, mas a ideia mesmo é sair um pouco desse universo aí e falar sobre essas outras coisas que Tanto a mulher é. porque, tanto porque a beleza, ela faz parte do universo feminino, Aham. né? São as mulheres que embelezam o Aham. mundo. É claro, os homens também, mas é o toque feminino que traz o embelezamento nos lugares, nas casas, enfim, nas É. empresas, né? Então não dá para a gente fugir disso também, Uhum. né? A gente também não precisa Fingir que isso não. a mulher que Aham. está ali, que isso que não Aham. existe, né? Porque isso existe. A mulher que está lá, que é empresária, ela também tem seu lado de vaidade, ela também tem seu lado de cuidar da Uhum. pele, de cuidar do corpo, de ir para uma academia, enfim, isso tudo faz parte do ser humano, assim como tem o homem que também precisa cuidar de si, precisa cuidar do seu corpo, precisa cuidar do seu cabelo. Um homem com uma barba mal feita Já não é a mesma não é coisa, né? legal, né? E é aquilo que a gente falou também no programa, né, Vanessa? Não sei se todo mundo que está aqui assistiu o programa e sabe que você participou do programa, que a mulher, ela tem essa beleza de trazer leveza para as coisas também, né? A gente falou sobre a mulher que é empresária, como ela consegue trazer essa leveza para o seu ambiente de trabalho, onde ela é líder. Como que ela consegue, então, trazer essa coisa do feminino, né, do que a gente tem, para um ambiente de trabalho Uhum. estressante, um ambiente onde existem tantas cobranças, né? Então a gente tem que saber usar dessa parte da nossa beleza, da nossa leveza, para também acrescentar, né? É interessante isso que você está falando, que até esses dias uma cliente minha que é do mundo Uhum. empresarial, né? Ela começou a trabalhar a energia do feminino dela, então começou a olhar um pouco mais para as aromaterapias, começou a olhar para os cristais, começou a olhar para as flores, para os Uhum. incensos, né? E aí devagarzinho ela foi trazendo isso para dentro da empresa. E é muito legal que ela fala assim para mim, Vanessa, faz essa reunião agora, todo mundo já sabe que lá no meu canto tem o meu potinho com as minhas pedras, o meu vasinho de flor, né? Então é muito interessante ver esse feminino trazer exatamente isso. Isso é embelezamento. Exato. Isso é a leveza do feminino dentro das E não empresas, é né? porque a mulher ela está num cargo, um cargo elevado, ou ela é uma mulher empoderada, que ela não tem que também ter esse feminino, né? Que é aquilo que a gente conversou muito no programa. É saber se enxergar, saber como lidar com as situações, colocando esse feminino em prática também, né? Esse lado que a gente tem que já está dentro de nós. E aí, até uma coisa que eu até tinha conversado com você sobre a questão do preconceito, Uhum. né? Mulher bonita é É mulher só burra, bonita, né? É só né? bonita. Isso aí é uma coisa que eu venho. É engraçado, né? Porque, assim, eu me sinto muito feliz, lisonjeada, mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, como a gente ainda tem essa visão, né? Porque as pessoas olham assim e falam, nossa, Mayara, que legal que você está colocando mulheres inteligentes, não sei o quê, não é só beleza. Aí eu penso, meu Deus, como ainda a gente, até nós mulheres temos um pouco desse preconceito, sabe? Assim, de que mulher tem que ser só aquela coisa, igual a gente falou, da beleza, Não, né? A mulher é uma mulher. Hoje em dia a gente tem nossa capacidade de criar, nossa capacidade de enfrentar desafios, nossa capacidade de ser líder e também, né, de ter a nossa beleza, de ter nossos cuidados que faz parte também, né? Então, assim, é uma coisa que a gente ainda está conseguindo, a gente ainda está numa caminhada, né, para isso tudo ir mudando. Ver que a mulher tem capacidade, sim, de estar em cargos altos, até de ganhar os mesmos salários, né, do que os homens. Então, assim, vamos vencer isso aí, mas ainda é uma caminhada, né?
E não é uma caminhada só Uhum. sua, Sim. né? É uma caminhada, assim, que eu vejo de todas as mulheres nesse caminho de conquistar isso Uhum. mesmo, né? A gente tem dois extremos. A gente tem, nossa, ela é inteligente, né? Que bom que ela é inteligente, porque ela nem é tão bonita assim, né? A gente sempre escuta essa, como se a mulher não pudesse ocupar um espaço no mundo, sendo ela do jeito que ela Uhum. é, Exatamente. né? Porque a gente ainda vive num universo é, muito machista, onde tanto mulheres como Uhum. homens são criados dentro desse universo. Tem uma pergunta aqui, parece. Vamos ver. As mulheres têm de se mostrar melhores administradoras que os homens nos papéis assumidos. Elas às vezes conseguem isso por causa desse acolhimento, Uhum. né? A mulher ela tem dentro de si esse movimento de Aham. acolher. E se ela tem energia do feminino trabalhada, ela vai conseguir estar dentro de onde for e ela vai levar isso. Ela vai olhar o ser humano, né? Por exemplo, até você falou assim para mim o dia que a gente estava gravando o programa, eu sou muito Aham. masculina. E aí depois eu fiquei pensando, onde ela tirou que ela é masculina? É a minha terapia. Ela, ela Na minha terapia eu tô vendo isso. porque, porque assim, você consegue trabalhar as energias, você consegue, porque, lógico, para sustentar um programa, para sustentar esse programa na TV, precisa da energia Sim. masculina. Uhum. Né? Só que para criar ele e para manter e trazer toda essa coisa do feminino para dentro, tem que ter a energia do feminino. Exato. Então, assim, é esse o caminho. Né? A gente vai precisar da energia do masculino, sem dúvida alguma, senão a gente não consegue fazer os Uhum. movimentos, né? A gente não consegue ter ação, não consegue ir para frente, mas a gente também precisa dessa leveza e dessa busca do feminino, É né? exatamente isso, é É como saber um juntar movimento. as duas coisas, né? Porque a gente precisa dessa força do masculino até para conseguir estar ocupando esse espaço novo, né? Esse espaço onde você tem que ser forte, onde você tem que ser líder, onde você tem que dar conta de muita coisa, né? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar esses dois lados, né? Saber que temos momentos de usar essa força masculina e também momentos de usar mais a nossa energia feminina, né? O que acontece é que a energia do feminino, tanto nas mulheres como nos homens, ela está em Uhum. baixa. Então, o que acontece? A gente vê mulheres se comportando de uma maneira muito, como que eu posso colocar sem ser pejorativa. Mas assim, vamos dar um exemplo. Então, os homens saem para beber. Uhum. Ah, mas direitos são iguais, então também vamos sair para Uhum. beber. Então, nessa busca dos direitos iguais, a mulher foi se perdendo dentro da própria energia Uhum. dela. Não é que a mulher não possa sair para beber. Pode, deve. Não é que a mulher não tem direito de sair com quantos homens ela quiser. Pode, é um direito Uhum. dela. Só que a energia, o feminino, ela está num outro lugar. A energia do feminino, a gente precisa de reciprocidade. Então, por exemplo, fazer sexo por sexo não é uma coisa da energia do Uhum. feminino. Sexo por sexo é uma coisa da energia do Uhum. masculino. Tem algum problema com isso? Não, são só movimentos diferentes no mundo. E eles precisam existir para o mundo ficar em equilíbrio. Senão, Seremos todos o iguais. mundo não tem Uhum. equilíbrio. E aí o que acontece é que a mulher está usando muito a energia do masculino em coisas que ela não precisa usar, Uhum. né? E aí o mundo entra em desequilíbrio. Exatamente. E uma coisa muito, muito legal que eu aprendi com o seu programa é da questão da gente se conectar
com nós mesmas, né? Porque, assim, essa cobrança também que existe, né, da mulher que tem que fazer tudo, a mulher que tem que ser a dona de casa, a mulher que tem que ser a ótima esposa, a mulher que tem que trabalhar, a mulher que tem que fazer tudo, a gente acaba não parando para se observar, se sentir, se respeitar, né, respeitar os momentos, respeitar os ciclos. Então, assim, é esse que eu acho que é o problema da nossa geração, né, que e isso que eu acho também que está faltando um pouco do feminino, igual você disse, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser melhor em tudo, e a gente acaba se esquecendo desse feminino, que também é importante, que a gente tem que respeitar, né? Esse momento que não tem como fugir, que são nossos ciclos, que são os nossos, né, a nossa mudança, como que eu posso dizer? Nosso ressurgir a cada mês, né? Então, assim, a gente não para pensar nisso. E acho que é esse equilíbrio que está faltando, né? Juntar a força do masculino com a energia e os sentimentos do feminino, né? Sim. Uma coisa não anula a outra, né? E daí, nessa busca incessante de ocupar um espaço, de estar num lugar, a mulher foi esquecendo do próprio ciclo dela. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um monte de crença limitante sobre sangue, sobre o nosso sangue menstrual. Uhum. Nojo, que Aham. fede. E, na verdade, não é nada disso, né? São, por exemplo, o Uhum. absorvente feminino, ele libera uma substância que provoca o cheiro. Uhum. Para quê? Para você trocar de absorvente mais vezes, para você usar mais Uhum. absorvente. Então, tem toda uma indústria por trás disso. Isso é um pequeno detalhe sobre Sim. isso. Então, assim, aí o que vai acontecendo? A gente vai criando exatamente esse movimento. Então, aí a gente vai não respeitando as Uhum. pausas. E aí tem uma autora norte-americana, chama Miranda Gray, e ela fala: a forma como o ser humano trata a mulher, como a própria mulher se trata, é como ela trata a terra. Então vamos parar para pensar. A gente não respeita os nossos Uhum. ciclos, certo? Sim. Todas nós, né? Nós, inclusive, temos dificuldade de aceitar que naquele momento do mês eu vou ficar mais lenta, eu vou ficar mais Uhum. sensível, eu vou querer ficar quietinha, eu não quero sair, eu não quero balada, eu não quero Até conversa, eu não você deu um quero exemplo beijo, eu no quero. programa, né? Por que não, por exemplo, nesse período, vamos ir para a academia e fazer um alongamento, ao invés de ir lá pegar peso e se cobrar tanto, assim, né? Exato. E aí, o que acontece? A mulher vai se desconectando totalmente dela nesse Uhum. processo. Até outro dia eu li que a gente tá falando da terra, Aham. né? Então, a gente trata a terra também. Então, a gente também não respeita o ciclo da Uhum. terra. Antigamente, a gente plantava seguindo as estações do Uhum. ano. Hoje não tem mais isso. Hoje se planta tudo ao mesmo Uhum. tempo. Então, hoje você tem morango na época que não é para ter Aham. morango. Então, esse morango, ele não vai ter o mesmo Uhum. sabor, porque ele não está sendo produzido como ele deveria ser produzido. Assim somos nós, Uhum. mulheres. Não somos diferentes. Nós, humanos, não somos diferentes. A gente está dentro da Terra. A Terra é o nosso útero, vamos Aham. dizer assim. Então, a gente também vai ter a gente também vai ser assim. Se a gente souber respeitar esse movimento do tempo das coisas, nós também vamos ficar mais saborosas, entre Sim, aspas. e aquilo também que você falou, né? A gente precisa identificar esses momentos até para compartilhar isso com outras pessoas, porque as pessoas não têm obrigação de saber, né? Quando você está nessa fase que você está mais sensível, que você está menos tolerante, menos impaciente. Então, se conhecendo, você também consegue transmitir isso para as outras pessoas, né? E as relações também ficam mais Com leves, né? certeza. Até dentro do trabalho, né? Até dentro do trabalho. Se você está nessa Sim, fase onde você está mais sim. sensível, mais emotiva, tem que ser, isso tem que ser repassado, né? Porque as pessoas não sabem, né? Não tem como saber. Então, assim, estando conectada, você consegue ter relações melhores, né?
Você vê países como a Coreia já tem uma lei estabelecida em que a mulher, no primeiro dia do ciclo menstrual dela, Uhum. ela pode faltar. Ela não precisa ir trabalhar, porque eles já entenderam que neste dia ela não vai ser produtiva. Uhum. E que depois, quando ela volta, ela está muito mais disposta e ela pode produzir muito melhor do que se ela não tivesse Eu faltado, li que por você exemplo. falou que existem E no lugares também que Brasil, as mulheres conseguem repor esse trabalho em outro momento, né? Naquele momento que ela está mais produtiva, ela pode repor esse dia que ela não pôde estar presente, né? é. Então, assim, é bem interessante da gente ver. No Brasil já tem uma lei que está sendo Uhum. votada, tá? Ela ainda não foi aprovada, mas ela está passando aí pelo Congresso para ser votada. Eu acho muito Uhum. interessante, eu acho é uma abertura muito grande no mundo começar a olhar para isso e entender essa diversidade, entender que a mulher tem esse Sim. movimento e que ela precisa, Uhum. né? E se a gente começar a entender isso, se os homens também começarem a entender o ciclo da mulher, eles também vão entender o ciclo Aham. deles. Porque os homens também têm Uhum. ciclo. O ciclo dos homens é mais longo, é de um ano, é junto com as estações do ano, porque é conectado ao Uhum. Sol. E o da mulher é conectado à Lua. Então, o nosso Mensal. é mensal e o deles é Uhum. anual, né? Mas acontece com eles também. Eles também têm TPM. Eles Ah, isso também eu têm tenho o período certeza que de tem. ficar na dele. Eles também têm isso tudo, né? Só que como nem a mulher tem permissão para olhar para esse processo, imagina Sim, o homem, sim. né? Não, e é O aquilo homem que a também não gente vai ter. conversou também no programa, esse lado mais machista, ele também tá no homem, né? Não é só a mulher que sofre com ele. O homem tem que ser o provedor da casa, o homem tem que dar conta também de tudo no trabalho, o homem tem que estar sempre forte, o homem tem que estar sempre bem, o homem não chora, né? Então, assim, isso um pensamento que tem que ser mudado, né? É uma coisa que a gente tem que olhar para o ser humano com mais carinho, tanto para o homem quanto para a mulher, né? E aí algumas coisas acabam se Uhum. banalizando, né? Então aí a gente começa algumas coisas começam a ficar tudo é machismo, tudo é Aham. feminismo e a gente entra numa competição de uma coisa que a gente não precisa Uhum. competir, né? Tem uma pergunta na caixinha de perguntas, vamos ver que pergunta que é. Gostei do bate-papo, até que enfim uma coisa interessante na Ah, internet. obrigada. Obrigado quem colocou aqui pra gente. Monteiro. Mas é muito interessante, né? A gente começar a olhar para isso, começar a ter aberturas, ter lugares onde a gente possa conversar com isso, onde a gente pode falar sobre Uhum. isso. O teu programa tem sido uma abertura bem grande aqui nesse mundo, né? Nesse espaço aqui do Ah, eu fico Paraná, muito que está feliz. abrindo para a gente ter. E daí tem uma outra pergunta aqui. O homem chora sim, me desculpa, homens choram sim, e também tem sentimentos. Exatamente. Exatamente. E deve ter, porque chorar é muito humano. É humano, não é coisa de Exato, e homem. nós mulheres também temos É do que. humano. A gente fala muito do homem, que o homem tem que ser compreensivo, o homem tem que entender, mas nós mulheres também, né? A gente tem que entender esse lado também, que o homem também tem os seus sentimentos, o homem também pode chorar, o homem também pode ter a sua TPM, né? Como a gente fala, a gente estava falando. Então, assim, nós mulheres também temos que ter esse lado sensível com os homens e compreensível também, né? Sim. Eu não quero banalizar com o que eu vou Uhum, falar, né? Mas eu acho muito interessante a gente olhar hoje, né? O quanto que o número de agressões à mulher tem uhum, aumentado, né? O quanto que a mulher também precisa prestar atenção no movimento dela com relação ao sim. masculino, porque quando o masculino também é menosprezado o tempo todo, quando a gente fala do empoderamento feminino, e a gente esquece que esse empoderamento é sobre nós Uhum. mesmos e não sobre o outro,
e aí a gente se empodera num lugar de diminuir o outro, Aí tá errado. vai acontecer agressão. Uhum, Aí tá uhum, errado. Então, esse empoderamento feminino que vem desse lugar de onde eu sou a poderosa e o resto é o resto, né? E eu quero dominar o resto, entre aspas, vai gerar competição e vai gerar uhum. agressões, porque o outro vai querer mostrar que ele também tem o espaço dele, Sim, sim. né? Então, assim, quanto mais a mulher se empodera nesse lugar de querer ser mais que o homem, mais o número de agressões aumenta. E aí que a gente volta Porque o naquela questão do empoderamento equilíbrio, não né? é desse lugar. Exato, exato. Porque o empoderamento não é desse Uhum, lugar. O empoderamento é desse lugar que você falou, de dominar seu próprio ciclo, de olhar para o seu uhum. ciclo, de entrar nesse. A mulher domina pela própria vulnerabilidade. Exato, exato. Então, por demonstrar que ela precisa também. A gente não precisa, óbvio, a gente não precisa de ninguém para viver, a gente pode viver Uhum. sozinho. Não mas quando a gente se coloca nesse lugar de que o outro também faz parte do que eu estou vivendo, as coisas começam a entrar em Exato. equilíbrio, né? E aí esse É aquilo casal. que a gente estava falando, né? Respeitar, a gente quer o respeito, mas a gente também tem que respeitar, né, o outro, tem que respeitar esse momento do outro e realmente entrar nesse equilíbrio, de que sim, a mulher ela pode ter a sua força, o seu trabalho, ter um destaque, mas ela também tem que ter esse lado onde ela tem a compreensão do outro, onde ela sabe a importância do outro, né? Valorização do outro, respeito ao outro, principalmente nas relações entre homem e mulher, né? O Osho, que é um autor que eu gosto muito, a gente tem que ter, assim, eu digo que a gente tem que ter muita maturidade para ler Osho, porque a leitura dele vai desconstruindo tudo aquilo que a gente pensa sobre algumas coisas, sobre amor, sobre sexualidade, sobre Uhum. política, sobre o feminino, sobre o masculino. Tem dois livros dele que são muito interessantes e que faz a gente se olhar para tudo isso de uma outra forma, que é o livro da mulher e o livro do homem. São Ai, que dois legal. livros bem interessantes que falam muito sobre isso que a gente está Uhum. falando. E ele fala muito sobre quando a gente entra nesse lugar desse empoderamento que a gente está falando, a gente só está servindo a energia Uhum. machista. Porque é o machismo que quer competir, é o machismo que quer dominar o outro, é o machismo que quer diminuir o Uhum. outro. Né? Então, quando uma mulher se coloca no lugar do empoderamento, dominando o outro, ela não está usando a energia feminina, ela está usando a energia masculina Distorcida distorcida. ainda, né? Não é nem o Porque masculino em si, né? Uhum. não, é a energia masculina Uhum. distorcida. Né? Onde vende o livro, você pode procurar em qualquer aplicativo de venda de livros que você acha. Só digitar Osho, o livro da mulher, o livro do homem, você vai encontrar. São Eu vou livros procurar também para eu assim ler. que realmente e é chocante, tá? Você começa a ler assim, você se assusta com algumas colocações que o Osho Uhum. coloca, porque você para pensar e você fala, poxa, então é aí que entra a importância da gente ter uma educação de Uhum. gênero, né? As coisas só vão começar a mudar quando a gente começar a olhar para isso. Na educação de gênero, a gente entende que todo mundo tem a sua diferença. E essa diferença precisa ser Exato. respeitada. E é Então, aquilo, né? É o equilíbrio exatamente dessas diferenças, né? Saber até onde vai, até onde esse empoderamento é saudável, né? Até onde essa mulher é independente, essa mulher que consegue conquistar suas coisas, ela é saudável, porque também a gente tem que saber esse limite, né, para não extrapolar o espaço do outro, assim como o do homem também. O homem, a força masculina, a independência masculina e tudo mais, elas devem existir, mas ele também tem que saber respeitar o espaço da mulher, né, a força da mulher, e os sentimentos das mulheres também, né.
sabe um desenho que eu adoro e que é bem isso, que mostra bem isso que você está falando, Shrek, Aham. né? Porque ali eu tenho uma princesa que luta, mas eu também tenho um Que príncipe, tem, que um tem ogro sentimento. que também que tem um coração e que também Uhum, luta, né? Então aí a gente está falando de uma vida uhum, real, de uma relação onde o masculino e o feminino estão o tempo todo entrelaçando, uhum. né? Ora ela é forte, ele é fraco, ora ele é forte, ela é fraca, e os dois vão se entrelaçando ali nessa relação, que é exatamente isso que a gente precisa começar a Uhum. olhar, né? A beleza, além da beleza Sim. física, né? E esse empoderar, porque ela é toda Aham. empoderada, né? E ele também. E nenhum dos dois anulam a sua própria essência Uhum. para viver um com o Sim, outro, exatamente. né? Então é muito interessante olhar esse desenho e ver desse ângulo, Sim. né? Eu fico até feliz, porque a gente está construindo com as crianças Um já futuro um melhor, né? futuro com um olhar Uhum, diferente, uhum. Com né? certeza, Com com esses certeza. desenhos. Não é mais aquela coisa de antigamente, né? Que a mulherzinha era só a mulherzinha ali, princesa que tem que aceitar tudo e tem que estar sempre bem e tem que estar sempre princesa. E nem o homem não é o tempo todo o ogro, né? O homem também tem sentimento. O homem também tem Exato. o seu lado feminino, né? Uhum. E, Maiara, fala um pouco mais pra gente do programa. O pessoal que está aqui, gente, vai lá no Instagram, Isso, conheçam, programa. é arroba programa.olhar feminino. Lá tem vários, já tem vários programas que foram ao ar na Band, né? E eu estou colocando ali nas redes sociais Uhum. também para as pessoas poderem acompanhar. E como eu estava te falando, cada programa é um desafio muito grande assim para mim, porque eu faço tudo, né, do programa. Eu que convido as pessoas, eu que faço as pautas. Então, assim, é um estudo muito grande. Eu saio de lá tão feliz, sabe, assim, aprendendo tanta coisa. Não é porque eu faço o programa, não, que eu estou querendo aqui falar bem do programa, mas realmente é um programa que eu vejo que vem para acrescentar, sabe? Assim, para mostrar realmente as vertentes da mulher. E não é um programa só para mulheres, é um programa com olhar feminino, né? São visões do campo feminino, mas que querem também quer mostrar também para os homens, ensinar os homens a ter essa empatia também com as mulheres, sabe? E entender que a mulher tem essas vertentes, que tem a mulher que ela vai conquistar seus objetivos, e ela vai realizar seus sonhos, e também ela vai ser a mulher que está ali do lado dele, a mulher que vai ajudar, vai ter esse lado feminino também, né? Então, assim, nossa, cada programa é um aprendizado muito grande. E eu vejo assim como isso me serve de inspiração de como as mulheres elas estão evoluindo mesmo, sabe? Assim, como ser humano e também a gente está falando aqui sobre essa evolução e realmente ela está acontecendo. As pessoas estão olhando, começando a olhar mais para si, sabe? E vendo que realmente o que eu realmente gosto, o que eu realmente nasci para fazer, até sua própria história, né? A sua história eu achei muito legal, de que você teve um relacionamento muito longo e daí quando terminou, você estava perdida, não sabia o que você gostava, não sabia se era você que gostava ou ele que gostava, né? Então, assim, isso é uma descoberta muito legal para a gente ter na vida, porque eu acho que aí a vida começa a caminhar, né? Quando você se encontra, você se observa, a vida começa a caminhar. Lá eu não tive tempo, né, no programa não dá tempo da gente falar mais Uhum, profundamente, né, sobre, né, o foco nem uhum, era esse. Mas com relação ao meu processo, eu acho muito interessante que me fez perceber o quanto nós mulheres entramos num lugar de submissão sem saber, uhum, porque a gente foi criada para servir. uhum.
Não que isso seja errado, mas a gente precisa vir de um lugar de consciência, por Uhum. amor, e não por querer que, por exemplo, eu me colocava muitas vezes no meu relacionamento, servindo no casamento, anulando quem eu Uhum. era. Só que por que eu fazia isso? Porque eu achava que se eu não fizesse, até alguém fizesse, e aí eu ia me anulando, me perdendo, me perdendo, me perdendo. Hoje, né, quase 5 anos depois, eu atendo muitas mulheres que chegam nessa Uhum. posição, fazendo coisas que Quero. não são a fim de fazer, que não querem, dizendo que amam esse homem a ponto de se colocar nesse lugar de Não, submissão. E aí a gente vai se e esse perdendo. pensamento de que eu tenho, hoje, né, eu tenho 31 anos, hoje eu já tenho uma maturidade, mas esse pensamento de que a gente tem que fazer, porque senão alguém vai fazer, esse pensamento é muito errado. Esse pensamento é muito errado e a gente demora, às vezes, nós mulheres, para entender o quanto isso é errado, porque assim, você fazer ou deixar de fazer não vai impedir nada. A gente está tendo aí exemplos todos os dias, de mulheres que tinham casamentos perfeitos, mulheres que faziam tudo pelo seu marido, e não adianta, não é isso que vai fazer o cara te trair ou não trair, não é isso que vai fazer o cara gostar mais de você ou não. Pelo contrário, é a sua personalidade, é você mostrar isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Isso passa admiração, né? É isso que eu acho que faz a pessoa gostar de você. Na minha opinião, a admiração é o sentimento que mais impressiona, assim, sabe? A pessoa olhar para você e falar, poxa, essa mulher, ela tá fazendo isso porque ela quer. Essa mulher, ela não tá fazendo isso porque ela não tá afim. Então, assim, esse pensamento de eu vou fazer porque ele vai deixar de fazer alguma coisa por causa disso, isso não existe, sabe? Sim. E é muito interessante, sabe? Eu faço meditação diariamente, né? E eu fui aprendendo que meditação é uma coisa que a gente precisa ter um mestre, porque sozinho a gente se Uhum, perde, né? No começo eu comecei sozinha, depois eu fui entendendo que eu precisava ter um mestre para me auxiliar, então eu tenho um professor. E aí, numa das aulas de meditação, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar. Ele fala que existem alguns tipos de amor. Começa pelo amor parasitário, que é o amor infantil, que é o amor do bebê, porque o bebê ele é um parasita, uhum, né? Ele precisa do outro. Se o outro não trocar, se o outro não der comida, se o outro não der banho, não tem quem faça uhum, por ele. Então, esse é um amor do bebê, que é o amor uhum, parasitário. Depois vem o amor de barganha, tá? Que amor é esse? Já é da criança. Ah, mamãe, se eu fizer se me tal dá tal coisa, você coisa. deixa eu fazer coisa? Você me dá tal coisa, né? Então esse é o amor de Uhum, barganha. E depois é que vem o amor de cumplicidade, de contribuição, que é o amor uhum, maduro. Então, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa e a gente começar a observar isso, se a pessoa, o homem ou a mulher, tá lá só querendo receber, só uhum, recebe, só quer receber. Você tem que fazer tudo pela pessoa, o tempo todo você tem que estar demonstrando amor, o tempo todo você tem que fazer tudo por ela. Ela quer saber tudo que você está fazendo. Então a gente está falando de um amor parasitário, de um amor em que a pessoa ainda tem a maturidade emocional para os relacionamentos, não significa que em outras áreas da vida dela ela não tenha não seja madura para outras uhum, coisas, mas no relacionamento especificamente, ela está vivendo um amor parasitário, onde ela só quer uhum, receber. Se você se relaciona com alguém, onde esse alguém fica o tempo todo fazendo chantagem com você, faz isso, que eu te dou aquilo, ou aquilo, e não sei o quê, então você está no amor de uhum, barganha. Né? O amor maduro, ele compreende que
cada um tem seu tempo, que eu contribuo com aquilo que eu posso, que o outro me devolve da forma que pode, e a gente vai conseguindo amadurecer e crescer dentro dessa relação. Não significa que não vai ter brigas, não vai ter problemas e etc. Mas é muito legal quando a gente começa a olhar os movimentos e você começa a se relacionar com a pessoa e você começa a observar esses 3 tipos de amor. Então, lá Mas eu acho atrás, assim também. eu tava Oi, nisso, desculpa, pode continuar. nessa barganha. Lá atrás eu tava nessa barganha, né? Vamos dizer assim, para assumir a minha responsabilidade desse relacionamento, 50% que era meu. Eu fazia tudo porque, em troca, eu queria dominá-lo. Eu queria que ele fizesse também E você tudo por achava mim, que entendeu? Então, fazendo eu isso faço por tudo ele, por você ia você. receber tudo em troca, né? Exato, isso é infantil. E eu não sei se você concorda comigo, Vanessa, mas eu acho que assim, para a gente chegar nesse relacionamento adulto, nesse relacionamento onde tem compreensão, a gente tem que estar conectada com o nosso interior, com o nosso ser. Porque assim, até pelas minhas experiências pessoais, sabe? Eu sinto que nos momentos ou fases da minha vida onde eu não estava conectada comigo mesma, foi onde as coisas foram desandando, né? Porque você não sabe nem o que você quer, nem o que você gosta, nem o que você está sentindo. Então, assim, vira tudo uma bagunça, né? Vira uma bagunça. Porque daí o que acontece, Mayara? A gente começa a projetar no outro aquilo que é nosso. Então, o outro, ele só traz pra gente um pedaço da nossa sombra. Quem fala sobre isso é Jung, né? Ele fala que na relação com o outro, ele vai trazer um pedacinho da nossa sombra. Claro, ele pode trazer a luz também, mas geralmente é o reflexo daquilo que a gente não quer ver, né? Que ele fala efeito espelho. Então, aquilo que mais me incomoda no outro, na verdade, é meu, que eu não dou conta de olhar. Uhum. Ou algo que eu fui e que eu não me perdoo. Né? Então, às vezes, eu escuto situações tipo assim: ah, minha chefe é muito controladora, ou meu chefe é muito controlador. Aí eu, quando a pessoa tá falando assim, eu falo: ih, não é o chefe que é Já tem alguma controlador, coisa aí. é ela que é controladora. Já tem alguma coisa aí. E no desenrolar a gente vai observando exatamente isso. Por isso as E relações é são isso tão também que, ricas. falando justamente sobre isso, que eu volto naquela questão de que não adianta você fazer tudo pelo outro, que isso não vai impedir passar por cima de você mesma pelo outro, sabe? Porque isso não vai impedir que a pessoa faça certas coisas, porque o problema não tá em você, tá naquela pessoa que fez, entendeu? O problema não tá, por exemplo, a pessoa que trai, né? O problema não tá no outro, o problema tá na pessoa que traiu. Então não adianta você passar por cima de você, fazer tudo para agradar o outro, sendo que tem coisas que vão ser inevitáveis porque o problema tá na pessoa, entendeu? E às vezes eu escuto muito das mulheres assim: mas só ele me dá esse prazer, por isso eu me submeto a isso. Nenhum outro homem vai me proporcionar o que este homem me proporciona. Tá completamente enganada. Porque mesmo na relação sexual, a gente só vai sentir o prazer se a gente estiver conectada com a gente, que é o que você falou. Entendeu? Se eu for para uma relação sexual porque o outro necessita dessa relação e não eu, e eu não estou conectada com aquilo, obviamente eu não vou sentir prazer. Concordo. E aí a gente fica nesse lugar de achar que é o outro que vai nos dar o prazer. E não é. Somos nós mesmas que nos damos quando nos permitimos, estamos conectadas com nós mesmas e nos permitimos a entrega com o outro. Exato. E aí é isso que Então, você falou, né? É o outro, mas na verdade não é também o outro. É você que está conectada, você que está afim daquilo ali. É por isso que para você parece tão maravilhoso, né? Exatamente. Né? Porque você está disposta aqui. Se a gente for olhar, o órgão genital feminino é para dentro.
e o órgão genital masculino é para fora. Então aí já mostra o movimento do nosso corpo. A mulher é para dentro e o homem é para Uhum. fora, tá? Então o homem, ele vai se aquecer muito Uhum. rápido, porque basta olhar, ele já se Uhum. aquece. Ele tá para Sim, fora, sim. né? Então aí, às vezes a gente coloca assim, ah, o homem é safado, o homem é isso. Não, ele se aquece muito rápido. O homem é fogo, ele aquece assim, ó, puf, Já por uma tá? E a questão mulher? A mulher é física, né? água. Uhum. É. E a mulher é água. Coloca a água para esquentar. Esquenta Não. assim? Não. Ela vai precisar ter todo o movimento para Uhum. esquentar. Mas também depois que ela esquenta, ela ferve e transborda. Mas para fazer isso tudo, a gente precisa estar conectada com a gente Uhum. mesma. E os homens precisam estar conectados com esse ciclo feminino, porque senão ele não vai entender. Ele vai chegar cheio de amor, né? Até brinco. De manhã ele chegou cheio de amor e ela aceitou. Aí ele chega de tarde, cheio de amor, ela tá tomando banho, ela toma banho com ela. Aí ela já briga, já empurra ele no banheiro, ela fala, meu Deus, porque ela já Sim. mudou. O hormônio dela já mudou. E se ele entende que esse movimento está acontecendo, e se ela entende que esse movimento está acontecendo, essa relação flui de outra maneira. Mas é por isso que é Né? importante a E gente aí se a gente conhecer e entra. também repassar isso, né? Exato. Esse do repassar é muito É. importante, né? Eu tenho uma amiga que ela já é uma senhora e ela tem 3 filhos. E eu achei muito interessante o que ela fez com os meninos quando os meninos eram pequenos. Né? É uma escadinha, são Uhum. homens já. Mas eles tinham, eu acho que eram 10, 12 e 14. Então, o que ela fez? Ela colocou no calendário, ela pintava todos os dias. Se ela estava bem, ela pintava de Uhum. verde. Se ela estava assim, ó, mais ou menos, menstruação para descer, mais irritada, ela pintava de amarelo. Tipo, calma aí. E se vai com calma, você vai me pedir, né? E quando ela estava pintada de vermelho, é porque ela estava na Uhum. TPM. Então, isso virou uma rotina dentro de casa, tanto com os 3 filhos como com o marido. E aí, quando eu fui visitá-la, e esses moços já eram grandes, né? Já estavam ali, não sei exatamente a idade, mas os 3 ainda moravam em Aham. casa. Ela estava menstruada e ela não fez absolutamente nada. E daí eu falei, gente, que é isso? Você domesticou os meninos? Como é que é esse negócio? Ela falou, não, Van, eu fiz isso aqui, ó, eu tô menstruada. Então, no dia que eu tô menstruada aqui em casa, eu não faço Ai, nada. gente, que legal. Eles fazem tudo. E quando eu tô bem, eu faço tudo por Uhum. eles. Eu faço o bolo que eles gostam, eu faço as coisas que eles gostam, enfim. E aí, depois, quando ela tá menstruada, eles Que legal. retribuem com o Pois é, e cuidado, é justamente né? isso, né? Aquilo que a gente falou também. As pessoas não têm obrigação de adivinhar nada, né? Então, a gente também tem essa Não. obrigação de repassar, né? Para que as relações sejam melhores, mais Ó, saudáveis. uma das coisas que realmente aprende a gente ter uma boa relação, até tem uma pessoa que colocou aqui, é o Tantra. Uhum, Tá? O Tantra é uma teoria, o Osho fala sobre o Tantra uhum. também. Tantra não é pornografia, Tantra é ensinamento, né? Que traz pra gente, tem até o Tantra da Caxemira, que eu acho ainda um pouco mais gostoso de você ler, de você entender, porque ele traz uma coisa mais, como posso dizer, mais científica, tá? E aí, esse Tantra, ele ajuda a gente a olhar para essa conexão da gente com a gente mesmo, da gente com os 4 elementos da Terra, né? Terra, água, ar, fogo. E como a gente reage diante desses Uhum. elementos? Porque a gente esqueceu de sentir o simples. A gente esqueceu que a gente pode sentir prazer andando descalço na terra. Um banho de A gente chuva. esqueceu que a gente banho de chuva. A gente esqueceu que o vento pode bater nas costas aqui, ó, e a gente pode arrepiar. A gente foi se desconectando da nossa pele, que é o nosso órgão mais extenso, Uhum. né?
e que é o nosso órgão mais sexual, porque é o primeiro que Uhum. toca. Toca tudo, toca o outro, né? As mulheres, a gente usa sutiã com bojo. Agora a gente está no outubro Uhum. rosa. Usa o sutiã com bojo. O bico do seio já não sente mais Sim. nada, né? Porque ele está tão protegido, tanto, que ele já não sente mais nada. Então a gente foi se Não, e até desconectando do essa próprio questão também seio, da foi correria do dia a buscando dia, né? prazer. A gente, muitas vezes, eu também me pego assim, o tempo todo, por exemplo, vou pegar um Uber para ir para algum lugar. Eu vou, às vezes eu chego no lugar, eu nem Uhum. vejo que eu cheguei, que eu fiquei o tempo todo no meu celular. Aí depois eu paro e penso, meu Deus, quanta coisa eu perdi, que eu poderia ter visto nesse caminho, que eu poderia ter observado, que eu Exato. poderia ter sentido, que eu poderia ter aprendido, né? É, esse também é um grande problema da nossa geração, né? As coisas estão ficando muito automáticas, né? Exato. Né? E aí a gente está se perdendo da É, gente. Se a gente for ver até as relações sim. sexuais, né? Me mandam nudes, como se isso Ficou assim, fosse né? um É negócio fácil, é assim. banal agora. Manda um nude, tá Uhum. tudo certo. É. É. Mas falta 5 minutos para a Ai, gente foi muito terminar a nossa rápido, adorei. live. Primeira live da vida, adorei. Ah, mas para quem conduz um programa, a live é Mais tranquila. ou menos, eu tava, ó, nervosa pra entrar. Eu também fico toda vez. Mas eu fui me acostumando porque é, quando começou a pandemia, eu entendi que eu tinha um Ah, e seus propósito vídeos são e eu tinha que maravilhosos, levar Vanessa. autoconhecimento. Continue fazendo, porque, E aí, é, e daí eu mandei nossa, ver. seus vídeos são muito bons. Esquece vergonha, vamos Isso lá. aí, E daí foi que foi relaxando e foi isso surgindo. aí. Eu quero te agradecer por essa disponibilidade. Obrigada. Quero te agradecer por ter me convidado para o teu programa, que é incrível. Quem está aqui, gente, segue, assiste. Sigam, Quem arroba não é programa do, ponto olhar do feminino. estado, se você não é do estado do Paraná, aqui da nossa região que não pega, assiste pelo Instagram, que ela está colocando todos os programas, então dá para assistir, Isso. curtir, compartilhar. E tem informação de muita gente legal, não é só da Vanessa que tem lá, de muitas É. mulheres que estão indo lá, então levando autoconhecimento para todo mundo. Exatamente. Eu que te agradeço, Vanessa. Obrigada. Obrigada pelas pessoas que assistiram, que ficaram aqui com a gente, pelas respostas, pela interação aí de vocês. Eu te agradeço também pelo programa, que foi maravilhoso. Aprendi muito com você. Continue fazendo seus vídeos, que eu estou acompanhando e aprendi muito. Eu vi quase todos. Eu fui assim, fui pegando todas as informações possíveis. Esse, esse é seu diferencial. Você estuda quem vai no seu programa e não é toda É apresentadora que faz verdade, mas é isso. porque para mim é muito bom aprender com essas mulheres aí que realmente têm muito para ensinar. E eu te agradeço, viu? Pela oportunidade. Beijo, linda. Eu vou deixar a nossa live gravada. E de vez em quando eu faço uns recortezinhos e aí marco o programa para esse programa Isso aí, bombar. amém, se Deus quiser. Obrigada, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Beijo, beijo. obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu sair aqui. Como é que eu saio agora?